Olá, amigos e amigas, você, ser dotado de direitos. Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Fernando Almeida, estudante de Direito, e aqui trago para vocês a informação, o conhecimento jurídico sobre os seus direitos. E uma das questões, uma da indagação levantada na nossa sociedade nos dias de hoje é a respeito da pena de morte. Por que não tem pena de morte no Brasil? Pois bem, esse é o assunto do vídeo ao qual estarei me aprofundando e explicando para vocês, mas antes de entrarmos nesse assunto, solta a vinheta. Pois bem, algo em comum que muitas das vezes nós vemos nas redes sociais são pessoas clamando pela pena de morte quando se depara com um tipo de atrocidade, algum crime bárbaro. Aí entra muitos indivíduos da sociedade ou qualquer outro cidadão que discute a situação da pena de morte. Mas como que esta pena de morte vai ser aplicada? Pois bem, a pena de morte ela não é aceitável aqui no nosso Brasil, conforme determina o artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. Desde 1988, em que se plantou a Assembleia Constituinte com a nossa Constituição Federal atual, lá no seu artigo 5º, inciso 47, a linha A, lá diz que não é permitida a pena de morte no nosso Brasil, só em casos de guerra. Mas por que não ter essa pena de morte quando é para crimes bárbaros, para as atrocidades, como a sociedade questiona, a sociedade levanta este clamor? Não tem a pena de morte por causa do nazismo lá atrás, nos nossos antepassados, para que não venha nenhum tipo de comportamento e não reflita nenhum tipo de costume nazista, em que se configure, se reflita o pingo das atrocidades. A Constituição de 1988 aboliu a pena de morte no nosso país. Tudo isto em conjunto e em interação com o Tratado da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Esse é um dos tratados mais importantes em que muitos países se manifestam e utilizam da isenção da pena de morte, e entre eles está o Brasil. Um ponto também bastante discutido, em que boa parcela da sociedade brasileira requer, e muitas das vezes por falta de conhecimento, a Constituição vai contra a opinião social, contra o clamor popular, é procurar saber que a pena de morte não é admitida no Brasil. Esta exigência da pena de morte só acontecerá em caso de exceção, em caso de guerra declarada no país. Aí sim, a pena de morte ela pode ser aplicada nesses tipos de situações, situações excepcionais, ou seja, situações raras que possam chegar a acontecer no nosso país. Agora, peço para vocês encarecidamente, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para cada vídeo publicado chegar uma notificação até aí em você. Compartilha esse vídeo para que este conhecimento possa se estar expandido e chegar no maior máximo número de pessoas possíveis, pois o objetivo deste canal é que você evolua através da informação, através do conhecimento. E também deixe o seu comentário, o que você está achando da isenção, da inexistência da pena de morte. Agora, outro ponto importante a estar ressaltando para vocês é que o artigo 5º, inciso 47, a linha A, que trata de não ter a pena de morte no nosso Brasil, se trata de uma cláusula pétrea. Mas daí você pode estar se perguntando, mas o que é esta cláusula pétrea? Cláusula pétrea é uma norma máxima do nosso país em que ela não se desfaz. Ela é super rígida, muito difícil de chegar a se desfazer essa cláusula pétrea. Então é muito difícil que haja a pena de morte no Brasil. Ah, mas pode haver uma modificação nesta cláusula? Isso sim pode, mas desde que não retire esta norma da isenção da pena de morte no nosso país. A Constituição Federal de 1988, que é a Constituição atual, a qual nós vivemos, é uma Constituição considerada super rígida. O que é a Constituição super rígida? Ela é muito difícil de ser mudada. Então, para que ela se transforme em uma Constituição onde implante a pena de morte para determinados crimes, só se haver uma revolução, só se haver, no caso, uma guerra no país, em que ainda de maneira muito difícil, muito rígida, talvez mude a Constituição. Um ponto de vista esse a ser analisado, que não pode mudar mesmo até após uma guerra, por causa que senão a sociedade estará implantando atrocidades. E essas atrocidades elas não são mais bem-vindas, porque se acontecerem tais atrocidades, estarão refletindo os costumes nazistas dos tempos lá de trás. Pois então,
Se a Constituição Federal, na sua norma máxima de cláusula pétrea, impede que haja a pena de morte no Brasil, o nosso ordenamento jurídico, as leis, como vão lidar com crimes que sejam assim vistos e condenados por uma boa parcela social, pelo ponto de vista da sociedade, que haverá uma pena de morte? Como que o ordenamento jurídico vai fazer para resolver isso? Pois bem, isto há de ser analisado, e se, conforme a análise, ela for assim um tanto de sucesso, serão tomadas medidas necessárias. Assim sendo, não contente a Constituição por já haver limitado as penas aplicáveis e implicitamente as demais, a Constituição deixou clara e expressamente que também não admitirá a pena de caráter perpétuo, ou seja, eterna, nem de trabalhos forçados. Proibiu também o banimento, a expulsão de alguém do país. E as penas cruéis, aquelas que trazem sofrimento, seja físico, moral ou desumano. Este foi mais um vídeo trazendo para vocês o conhecimento, a informação com base jurídica a respeito da pena de morte. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!